O Brasil tem participado ativamente de discussões e iniciativas relacionadas à desdolarização, especialmente no contexto dos BRICS, grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. A desdolarização refere-se à redução da dependência do dólar americano em transações internacionais, reservas monetárias e sistemas financeiros globais. Esse movimento ganhou força nos últimos anos, especialmente após ameaças e sanções econômicas impostas pelos Estados Unidos, incluindo as declarações e políticas do ex-presidente Donald Trump. Contexto das ameaças de Trump. Durante o governo de Donald Trump, de 2017 a 2021, os Estados Unidos adotaram uma postura mais agressiva em termos de política externa e econômica, incluindo sanções contra vários países e o uso do dólar como ferramenta de pressão política. Isso levou muitos países, incluindo membros dos BRICS, a reconsiderar sua dependência do dólar e a buscar alternativas para proteger suas economias de possíveis retaliações ou instabilidades causadas por políticas americanas. Brasil e os BRICS. O Brasil, como membro dos BRICS, tem explorado formas de fortalecer a cooperação econômica e financeira dentro do bloco, reduzindo a dependência do dólar. Algumas das iniciativas discutidas ou implementadas incluem: uso de moedas locais em transações comerciais. Os países dos BRICS têm discutido a possibilidade de realizar transações comerciais entre si usando suas moedas locais, em vez do dólar. Isso reduziria a exposição às flutuações do dólar e às políticas monetárias dos Estados Unidos. O Brasil, por exemplo, tem acordos com a China para usar o Yuan, RMB, e o Real em transações bilaterais. Novo Banco de Desenvolvimento dos BRICS, NDB, O NDB, também conhecido como Banco dos BRICS, foi criado em 2014 para financiar projetos de infraestrutura e desenvolvimento sustentável nos países membros. O banco opera com uma estrutura que busca reduzir a dependência do dólar, permitindo empréstimos e transações em moedas locais. Propostas de uma moeda comum dos BRICS. Há discussões sobre a criação de uma moeda comum ou de um sistema de pagamento alternativo entre os países dos BRICS. Embora essa ideia ainda esteja em fase inicial, ela reflete o desejo de reduzir a influência do dólar no sistema financeiro global. 4. Reservas internacionais diversificadas. O Brasil e outros países dos BRICS têm buscado diversificar suas reservas internacionais, reduzindo a participação do dólar e aumentando a participação de outras moedas, como o euro, o yuan e o ouro. Desafios e considerações. Apesar dos esforços, a desdolarização é um processo complexo e desafiador. O dólar americano continua sendo a moeda mais utilizada no comércio internacional e a principal moeda de reserva global. Além disso, a infraestrutura financeira global ainda é amplamente baseada no dólar, o que dificulta a transição para sistemas alternativos. O Brasil, em particular, enfrenta desafios internos, como a instabilidade econômica e a necessidade de manter boas relações comerciais com os Estados Unidos, um dos seus principais parceiros comerciais. Portanto, qualquer movimento em direção à desdolarização precisa ser cuidadosamente equilibrado para evitar impactos negativos na economia brasileira. Conclusão. O Brasil, junto com os outros países dos BRICS, tem explorado formas de reduzir sua dependência do dólar, especialmente após as ameaças e sanções econômicas dos Estados Unidos durante o governo Trump. Embora iniciativas como o uso de moedas locais, o NDB e propostas de uma moeda comum sejam promissoras, a desdolarização ainda é um processo em andamento, com desafios significativos a serem superados. O Brasil continua a estudar e implementar estratégias que possam fortalecer sua autonomia financeira e econômica no cenário global. O Brasil vai sediar nesta terça, 26, e quarta-feira, 27, a primeira reunião dos BRICS sob sua presidência e, de acordo com o Itamaraty, discussões para a criação de uma moeda dos BRICS estão descartadas. O tema já havia sido alvo de ameaças de Donald Trump, que ameaçou taxar e retaliar os países do bloco que aderissem à moeda. Apesar da escalada de tom do republicano, o grupo não deve abandonar estratégias de diminuir a utilização do dólar, como um sistema de pagamentos alternativo para operar com moedas já existentes de países do bloco. O encontro dos BRICS não vai reunir chefes de Estado e governo. Ele é uma preparação que envolve apenas diplomatas para um encontro maior envolvendo as lideranças dos países do bloco ainda neste ano.
A moeda nesse momento não está sendo discutida, porque não há acordo sobre o tema. O fato de que o presidente brasileiro defenda isso é a visão de um governo sobre o tema e não quer dizer que nesse momento ele vai ser discutido, mas nada impede que os presidentes discutam a possibilidade de criar uma moeda dos BRICS, em um horizonte mais distante, informou Maurício Lírio, diplomata brasileiro nos BRICS, o bloco originalmente formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, e que atualmente agrupa mais de 20 nações emergentes como Irã, Indonésia e Cuba. De acordo com a imprensa russa, a criação de uma moeda do grupo foi discutida entre os líderes do bloco no ano passado, durante a cúpula de líderes dos BRICS que ocorreu em Kazan, na Rússia. Após o encontro, o ditador russo Vladimir Putin, que presidiu o grupo ao longo de 2024, chegou a mostrar uma cédula simbólica da moeda. Apesar do governo brasileiro descartar a possibilidade de criar uma moeda dos BRICS neste momento, sua criação já vinha sendo debatida dentro do bloco. A criação de uma nova moeda única dentro da estrutura da associação é o que a Rússia e o Irã estão trabalhando, disse o embaixador iraniano na Rússia, Qasem Jalali, em maio do ano passado. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, PT, também chegou a defender tal criação. Em declaração feita em 2023, após a cúpula dos BRICS realizada na África do Sul, o petista afirmou que a moeda facilitaria a vida das pessoas. O que nós queremos é criar uma moeda que permita que a gente faça negócios sem precisar comprar dólar. Nós resolvemos criar uma moeda, porque isso facilita a vida das pessoas, mas nós não queremos pressa porque não é uma coisa simples de fazer, declarou. Antes mesmo de tomar posse, o presidente Donald Trump havia ameaçado taxar os países dos BRICS que levassem adiante a criação de uma moeda do bloco ou meios de reduzir o uso do dólar. Exigimos que esses países se comprometam a não criar uma nova moeda do BRICS nem apoiar qualquer outra moeda que substitua o poderoso dólar americano, ou eles enfrentarão 100% de tarifas e deverão dizer adeus às vendas para a maravilhosa economia norte-americana, escreveu Trump em uma rede social. Até o momento, o líder americano não implementou taxas direcionadas aos BRICS, mas já cumpriu promessas de taxações. Neste mês, Trump oficializou a aplicação de uma tarifa de 25% às importações de aço e de alumínio aos Estados Unidos, que entrará em vigor em 12 de março. Ainda que a medida tenha como um de seus principais alvos a China, que atualmente produz mais aço e alumínio que todo o restante do mundo, as novas alíquotas também vão atingir a indústria brasileira e outros países. Brasil vai insistir em iniciativas como o BRICS Pay. O Brasil cedia aos BRICS neste ano e conduz as discussões do bloco, que tem avançado em discussões sobre o uso de moedas locais para transações comerciais entre seus membros. A iniciativa tem o intuito de minimizar a dependência do dólar e questionar a hegemonia norte-americana no comércio internacional. Nesse sentido, o Brasil pretende avançar com a implementação de iniciativas como o BRICS Pay, uma plataforma de pagamentos desenvolvida pelo grupo nos últimos anos e que faz transações comerciais sem o dólar. A ideia do sistema BRICS Pay é substituir o SWIFT, um sistema de mensagens de pagamentos bancários que viabiliza a maioria das transações de comércio internacional do planeta. Analistas entendem que esse sistema de pagamentos também é uma das ferramentas que Trump ameaçou com taxações, embora o presidente americano não tenha citado o BRICS Pay nominalmente. Nesta semana, durante a reunião de Sherpas dos BRICS, o tema vai ser colocado na mesa pelo governo brasileiro para ser discutido com os negociadores do grupo. Conforme informou o embaixador Maurício Lírio, diplomata brasileiro nos BRICS e secretário de Assuntos Econômicos e Financeiros do Itamaraty, a presidência brasileira deseja definir formas de reduzir os custos do comércio entre os países que formam o bloco a fim de intensificar a transação entre eles. O que está sendo discutido são formas de reduzir os custos de operações comerciais e financeiras dos países dos BRICS, que é uma coisa fundamental para o comércio intra-BRICS, que ainda há um potencial grande, mas está aquém do potencial dos próprios produtos desses países. Uma das formas de intensificar essas relações comerciais e financeiras é justamente reduzir o custo de operações, pontuou Lírio. Para analistas, contudo, a iniciativa pode voltar a colocar esses países na mira de Donald Trump. Presidência brasileira nos BRICS não quer priorizar diálogos geopolíticos. Em meio a um cenário geopolítico conturbado, com a guerra entre Rússia e Ucrânia completando 3 anos e no contexto do conflito no Oriente Médio entre Israel e Hamas, o governo brasileiro não planeja priorizar discussões geopolíticas durante a presidência brasileira nos BRICS.
A intenção do Brasil é chamar a atenção da comunidade internacional para as questões sociais, econômicas e ambientais, não geopolíticas, disse Lírio. De acordo com o Sherpa brasileiro nos BRICS, a determinação do presidente Lula é de que os grupos avancem em temas sociais e que os embates geopolíticos não travem o avanço desses temas. Como exemplo, o embaixador citou a cúpula de líderes do G20 que o Brasil sediou no Rio de Janeiro no ano passado. O Brasil presidiu o grupo ao longo de 2024 e, apesar das posições antagônicas de membros do bloco sobre as guerras em curso no mundo, o governo brasileiro obteve unanimidade das nações em temas considerados caros para Lula. Durante a cúpula, o Brasil lançou a Aliança Global contra a Fome e todos os países aderiram à iniciativa. Os 20 países, a União Europeia e a União Africana, também concordaram com os termos da declaração final do encontro e assinaram o documento. O governo brasileiro espera conquistar o mesmo objetivo na cúpula de líderes dos BRICS. A questão da desdolarização e da redução da dependência do dólar americano é complexa e envolve decisões estratégicas tanto no nível governamental